irmãos, vamos pedir a Deus, pedir ao Mestre Jesus, que nos ampare a todos para termos um trabalho produtivo com aquele estudo do qual todos nós precisamos no nosso aprendizado espírita. Nesse ano de 2012, recém-findo, nós tivemos a comemoração dos 80 anos da primeira edição do primeiro livro de Chico Xavier, o Parnaso de Além-Túmulo. 80 anos. Passou o tempo, né? A FEB, Federação Espírita Brasileira, em homenagem, fez uma edição numa moderna diagramação, muito bonita. Eu vi o livro, uma encadernação primorosa. Naquela época, Chico Xavier era um adolescente, tinha 17 anos, e como cultura era apenas a 4ª série primária da escolinha da prefeitura local, sem qualquer ilustração poética e intelectual, porque o Chico era de família muito pobre, e não sabia, saiba. Aos 10 anos de idade, vejam só, aos 10 anos de idade, para ajudar a família, o Chico foi trabalhar como servente de uma fábrica. Que cultura tinha esse menino de 10 anos? Ele recebia de jato poesias assinadas pelos maiores intelectuais, aquelas inteligências privilegiadas das letras do Brasil e de Portugal. Esse foi o início do Chico. O Parnaso de Além-Túmulo fez-se um portal luminoso da história do Espiritismo no Brasil. Vieram à luz 60 poesias psicografadas pelo Chico e assinadas pelas mais belas inteligências literárias da história das letras no Brasil e Portugal, tais como Augusto dos Anjos, Castro Alves, Carmen Sinira, Cruz de Souza, Casimiro de Abreu, Casimiro Cunha, e uma série de inteligências extraordinárias, deixando de boca aberta os intelectuais da época. A mediunidade do Chico sempre trouxe muita repercussão. O lançamento do Parnaso de Além-Túmulo em 1932 foi assim, causou celeuma. 2 membros da Academia Brasileira de Letras, Benoit Delpitia e Agripino Grieco, examinando a obra, localizaram, identificaram os estilos daqueles missivistas desencarnados, daqueles espíritos que, como literatos, eram chamados de imortais. Como imortais são todos os filhos de Deus, porque Deus não nos fez para nos matar. Ao contrário, Deus nos reserva sempre o melhor. Nós é que atrapalhamos um pouquinho. Então, Agripino, Grieco e Delpitia identificaram os estilos desses poetas no Parnaso de Além-Túmulo, com inéditas pérolas literárias que eram aquelas obras.
Considere-se também, adicionando a esse comentário dos membros da Academia Brasileira de Letras, a opinião muito judiciosa de Monteiro Lobato. Dizia ele que se tudo que o Chico fez fosse por sua própria conta, ele merecia quantas cadeiras quisesse na Academia Brasileira de Letras. Em outras palavras, em outros termos, é mais fácil a gente admitir que aqueles escritores famosos voltaram da sombra da morte para escrever através da mão do Chico. É mais fácil, e é o fato, do que acreditar, como queriam muitos, de que não existisse a psicografia, era tudo criação do médium. Então o Chico sozinho teria uma capacidade maior do que aqueles 56 poetas luminares que constam do Parnaso de Além Túmulo. Meus amigos, um de nós chegar perto de um grande escritor, de um grande poeta, de um beletrista emérito, chegarmos perto é uma grande felicidade. Agora imagine superar 56 dele. É utopia. É utopia. São conceituações inadmissíveis, sem respaldo do bom senso. Então, os espíritos, aqueles imortais, aqueles sábios literários, eles não viraram pó no sepulcro. Eles continuaram existindo em alguma dimensão da vida e se comunicaram e se comunicam com os homens, nós os homens. Mas nós vemos isso com um conforto enorme, porque isso nos fala da sobrevivência da alma e da existência de Deus. Então, se aqueles escritores não viraram pó no sepulcro, eles não morreram, nós também não vamos. Isso é um consolador, maravilha. Nós, as pessoas que amamos, essas pessoas que amamos, os nossos entes queridos, que nos precederam na viagem, na grande viagem para o além, eles estão nos aguardando. Eles nos acompanham, nos monitoram, eles têm mais o que fazer, eles não vivem ao nosso lado, abraçado conosco, mas nos visitam com frequência, e instrumentos preciosos permitem-lhes acompanhar a nossa vida no momento que queiram, mesmo não estando de corpo presente, corpo espiritual. Mas são nossos queridos amigos, que estarão certamente nos esperando naquele momento que nós deixarmos esse mundo para um mundo novo. Eles serão os primeiros a nos receber. Então, esse fato, esse livro, Parnaso de Além Túmulo, que fecha 56 grandes poetas, é realmente uma obra assim ímpar, extraordinária. O Chico começou o seu trabalho mediúnico no dia 8 de julho de 1927. E começou, ele nasceu em 1910 para 1927, são 17 anos. O Chico tinha 17 anos de idade quando começou esse trabalho. E aí, meus amigos, vejam só, ele não tinha nem idade, nem escolaridade para ombrear com esses sábios das letras que nos encantaram a todos. O Chico psicografou quase 500 livros. Vejam só, se nós considerarmos os livros escritos pelo Chico em parceria com outros escritores, ou livros a respeito do Chico e de sua mediunidade, então bate longe os 500 livros. Era cada qual um best-seller. Nós vemos grandes escritores
escrevem vários livros, mas um é um best-seller, um fez grande sucesso. Quem não se lembra de Victor Hugo, com aquela história sobre a Bastilha, que fez um sucesso muito grande, aí se diz que é o best-seller de Victor Hugo falando sobre a Bastilha. Vejam, amigos, o Chico Xavier, ele esgotava uma edição antes de sair do prelo. Antes de sair da gráfica, já estava esgotada a edição. É isso que é um best-seller. E foram quase 500 best-sellers. Aí diz, mas ele é uma genialidade. Como? Ele nasceu pobre, viveu pobre, morreu pobre. Era uma pessoa, condição modestíssima. Ele foi aos 10 anos ser faxineiro da Companhia Industrial de Pedro Leopoldo, uma indústria têxtil. Fazer faxina na fábrica. E esse é um literato de grande talento. O Chico não sabia nem sequer manipular por ele mesmo as expressões idiomáticas pela sua modestíssima cultura intelectual. Então, se a obra do Chico tivesse ficado só no Parnaso de Além-Túmulo, já seria uma grande coisa, porque a espiritualidade quis dar uma demonstração de que o mundo tem uma direção, que o movimento espírita não é aleatório. Ele começou com Kardec e continuou com os médiuns, todos dirigidos. Há uma direção espiritual que conduz todo o fenômeno espírita no mundo. Então vejam, amigos, o Chico era uma pessoa simplória, como sempre foi. Ele não conseguiu, ele nunca conseguiu ser uma pessoa de grande expressão, a não ser pela espiritualidade, ou pelos favores vindos do mundo espiritual a bem da humanidade. Mas a obra do Chico, além do Parnaso e Além-Túmulo, veio ser completada por centenas de livros, cada um deles um best-seller, o esgotar das edições era uma coisa assim extraordinária. Lidos esses livros em muitos países do mundo, as edições se sucediam como se sucedem ainda hoje, aos milhares de volumes, e somando as muitas edições com milhares de volumes, nós chegamos a milhões de livros em vários idiomas, distribuído no mundo afora. E quem lê esses livros se sente tocado com profundidade nos seus sentimentos mais elevados. Os livros do Chico mudam a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de sentir a humanidade. Nós ficamos mais humanizados, mais sensíveis. Os livros do Chico são uma fonte de transformação íntima. Nós melhoramos, nós passamos a entender melhor os ensinamentos do Evangelho, aprofundamos a nossa fé em Deus. Então, uma obra dessa só pode vir de instâncias superiores. Não é possível qualquer outra interpretação para a obra do Chico que não é essa de instâncias superiores, porque Jesus nos deixou uma lição inesquecível nesse aspecto. Pelo fruto se conhece a árvore. Qualquer pessoa que estude as obras psicografadas por Chico Xavier torna-se uma pessoa melhor. E esse é o fruto desse belíssimo trabalho literário feito pelo nosso irmão Chico Xavier. Em França, na época, viviam em Paris 2 jornalistas do Le Monde, que eles criaram uma coluna
que era a La Manière de. E eles estudavam um certo escritor, Victor Hugo, por exemplo, e eles faziam textos muito parecidos com aquele que estava sendo copiado. Era uma brincadeira cultural da época. Agora veja, eram dois jornalistas, dois escritores de renome, imitando 3 ou 4 grandes escritores do mundo. Então nós vemos que uma pessoa de grande intelecto, de grande conhecimento técnico da língua, do seu idioma pátrio, é capaz de fazer uma obra dessa. Agora, na obra do Chico, há 328 poetas. Você imite 1, 2 ou 3, é crível, sendo intelectuais, mas 328 é impossível. Tem que existir algo além da simples imitação. Então, meus amigos, o Chico nos presenteou com essa obra extraordinária, e nós, depois de analisarmos tudo isso, nós chegamos a uma conclusão muito lógica, muito interessante, que há uma inteligência comandando todos esses fenômenos, que conduzem os fatos. Essas inteligências foram aqueles espíritos que iniciaram com Kardec a obra espírita, que foi dado continuidade através dos médiuns, todos sob direção, sob orientação. É estudar Kardec para entender Jesus. Eu duvido, amigos, que alguém vai entender Jesus sem estudar Kardec. É muito difícil. A pessoa descamba logo para aquelas expressões de idolatria do Cristo, louvores, expressões, gestos, palavras, quando na verdade o Evangelho é um código de moral cristã para transformar as nossas vidas, para melhorar o mundo. Com os homens, sem os homens, ou apesar dos homens, o mundo será melhor. Então as pessoas que leem os livros do Chico transformam-se. Eu às vezes não entendo porque alguns companheiros já com anos na doutrina espírita não leram toda a obra de André Luiz, são 16 livros. Eu leio uma vez por ano os 16 livros de André Luiz. Todo ano eu tiro uma parte do ano, do mês, para ler, e é uma leitura rápida. Embora sejam livros de 300, 400 páginas, 500, é uma leitura tão saborosa que a gente corre os olhos com muita rapidez e vai enxergar coisas que não viram da vez anterior. Cada vez que você lê o livro do André Luiz, parece que é um livro novo. Você começa a encontrar partes, pontos que você não tinha prestado atenção na leitura anterior. São revelações, são sutilezas que passamos despercebido. Então, meus amigos, essa obra do Chico é aquilo que há de mais extraordinário nesse mundo. O Chico, ele foi, sem dúvida, o maior médium psicógrafo da história da humanidade. Mas ele não foi o único. Outros médiuns nos impressionaram com o seu trabalho. Como seria assim, o relógio não para, seria difícil falar sobre um grande número de médiuns. Falamos somente a respeito de um único, que é o Divaldo Pereira Franco. Divaldo fez da oratória aquilo que o Chico fez do livro. Então nós vemos como está preciso essa coisa, essa organização. Há uma direção. O movimento espírita mundial não é algo que segue ao léu da sorte. Há um planejamento estratégico. Então nós vemos
um médium extraordinário como o Chico, que nos legou uma biblioteca inteira. Experimente, tente escrever um livro. Todo mundo tem uma ideia na cabeça, eu tenho vontade de escrever um livro. Não importa o tema do livro, não importa, mas tem vontade de escrever um livro. Aí o Chico escreve quase 500. Então nós ficamos assim, dá uma tontura, assim, uma vertigem, ao pensar que aquele moço que nunca pôs os pés numa universidade, fiz a 4ª série da escola primária, a escolinha da prefeitura, de uma cidadezinha do interior. Naquele tempo se amarrava cachorro com linguiça e o cachorro não comia linguiça. Hoje você não pode nem linguiça nem para si mesmo, né? Só para domingo, que é um dia mais sofisticado, assim, né? Então linguiça só para domingo. Mas naquele tempo, naqueles tempos idos, a cidade de Pedro Leopoldo, onde nasceu o Chico, onde viveu, e depois mudou-se para Uberaba, era uma cidadezinha, era uma vila. Agora imaginem o que era a escolinha da prefeitura. A professora era professora porque sabia um pouco mais que os alunos. E ali o Chico estudou 4 anos. Aí ele me chega com quase 500 livros que já foram vertidos para muitos idiomas. Também listar os idiomas seria muita coisa. Divaldo Franco vai seguindo a mesma pisada. No outro dia, uma revista espírita apresentou um dossiê sobre as palestras que o Divaldo já fez. São mais de 12.000 palestras. Aqui no nosso trabalho, com essas gravações, nós já fizemos aproximadamente 230 palestras, assim, ao vivo, a cores, tudo improvisado. O Divaldo já fez mais de 12.000 palestras em muitos países do mundo. O Divaldo tem 50 anos de trabalho na Europa, apoiando o movimento espírita. Mas se é só a Europa, não. Ele foi ao interior do México falar para 5.000 índios mexicanos, numa aldeia indígena mexicana, falando na língua daqueles índios. Nos contou a pessoa que acompanhou o Divaldo. Então, são fenômenos. Quando nós falamos que há uma diretriz conduzindo o movimento espírita, essa fenomenologia, que há um movimento estratégico conduzindo, nós vemos que nenhuma pessoa, ninguém ou nenhuma organização humana poderia produzir um Chico Xavier, produzir um Divaldo Franco. Vem da espiritualidade para nós homens e nos traz todas essas maravilhas que nós estamos habituados com elas. Quantas vezes fiquei em frente do carro, dentro do carro, em frente à casa do Divaldo, a mansão do caminho, conversando com ele até tarde da noite. Aqueles idos tempos da nossa juventude, minha e dele. Ele é um pouquinho mais velho. Nós fomos grandes amigos. E nós admiramos o trabalho desse irmão nosso, que é um Paulo de Tarso, do Espiritismo. Paulo de Tarso foi aquele apóstolo, entre aspas. Ele não foi propriamente um apóstolo do ponto de vista literal, mas foi muito mais apóstolo do que os outros. Ele saiu pelos países da Ásia Menor, daquelas regiões do Oriente, fazendo a divulgação do Evangelho, e penou muito, enfrentou adversidades terríveis. Assim fez o Divaldo. O Divaldo praticamente fala com frequência em todas as capitais do Brasil e de países do exterior.
como falamos, o nobre irmão fez 50 anos de trabalho na Europa. É de se tirar um chapéu. Então, os fenômenos mediúnicos do Divaldo, do Chico Xavier, são obras celestes. Vêm das esferas da luz. Porque o mundo, meus amigos, ele será espiritualizado com os homens, seus homens, ou apesar dos homens. O planeta Terra se espiritualizará, queiram ou não queiram, os opositores da luz. Porque, meus amigos, Deus nos fez para a felicidade suprema. Nós estamos lutando nesse mundo terrestre, porque nós somos ainda espíritos indolentes, ainda frágeis no progresso espiritual, mas Deus está nos apoiando, nos amparando. Jesus é aquele condutor amigo, aquele irmão mais velho que nos leva pela mão para uma instância espiritual superior. Por isso, meus amigos, vale a pena as nossas lutas humanas. E Deus nos prova, nos demonstra essa verdade através desses exemplos extraordinários. Nós já falamos aqui a respeito da professora Zilda Gama, que era uma pessoa que lutava com extremas dificuldades, principalmente financeiras. Entretanto, escreveu portentosos livros na sua pena, com a inspiração de Victor Hugo. Meus amigos, que privilégio, né? Só que na encarnação passada, ela foi filha de Victor Hugo. E ela faleceu num acidente de barco do Rio Reno. E ficou aquele amor de pai pela filha, e ela veio cumprir a sua missão terrestre, e Victor Hugo deixou lá as sombras da morte, as suas instâncias espirituais, para vir apoiar aquela menina que nunca casou-se. Os pais faleceram e ela herdou 5 irmãs. As irmãs foram casando, indo viver suas vidas, e a última, a derradeira, a caçula, casou, teve 5 filhos e faleceu, ela e o marido, num acidente. Aí ela herdou 5 sobrinhos, para criar 5 sobrinhos, com detalhe, com salário de professora primária. Era um desafio terrível. Mas naquelas noites de lágrimas, de aperturas financeiras, de dificuldades mil, lá vinha Victor Hugo escrever páginas extraordinárias. Meus amigos, quem não conhece a obra de Zilda Gama, é bom conhecer. Para quem gosta de belas letras, de textos maravilhosos, Victor Hugo é um prato cheio. Ele foi extraordinário como homem e escritor, foi excepcional como espírito. E ele procurou nosso amigo Divaldo Franco, editou romances através do Divaldo. Foram trabalhos assim, preciosos, estão na nossa prateleira. O Divaldo está indo, em termos de quantidade de livros, em direção à obra do Chico, que chegou a quase 500 livros psicografados. E o Divaldo fazendo a mesma coisa, já está aí na casa de 300 e poucos livros psicografados, a quase totalidade já de domínio público. Então, meus amigos, Parnaso de Além Túmulo, quem não leu, pegue na biblioteca, vai dar uma olhada às belezas literárias. E há um comentário que precede o livro, comentando as procedências dos seus escritores, dos seus literatos, mostrando as técnicas, toda aquela sabedoria dos que conhecem os estilos literários, que não é o nosso caso, estão bem expressos no livro, na ilustração,
que é a primeira parte do Parnaso de Além Túmulo. Então, meus amigos, nós, neste ano de 2012, comemoramos os 80 anos de lançamento do livro. O Chico era um adolescente com 17 anos de idade quando começou a escrever o Parnaso de Além Túmulo. Aqueles poetas ilustríssimos honraram aquele menino tomando a sua pena e deitando textos majestosos de causar inveja a todos aqueles que, inveja no bom sentido, a todos aqueles que gostariam de escrever as suas páginas literárias. Nós ficamos assim bastante tocados com esse trabalho do Chico, essa obra, e a apresentamos hoje numa um co-reconhecimento do que o movimento espírita fez para os 80 anos do Parnaso de Além Túmulo. E aí vai a nossa sugestão para os amigos lerem ou adquirirem um livro extraordinário. Eu fiz uma palestra sobre o Parnaso de Além Túmulo há muitos anos, e no meio da palestra eu disse que o livro tinha 56 poetas. Depois eu tomei um susto. Por que eu disse isso? Saiu sem que eu pudesse controlar. Quando eu cheguei à noite em casa, já tarde da noite, que o local era distante, eu peguei o Parnaso e fui contar os poetas, tinha 56. Então, meus amigos, aos poucos a gente vai confiando na espiritualidade e vendo que Deus não nos abandona. E nós podemos, às vezes, nos referir a textos, páginas, textos completos de livros que nunca vimos a sua capa. É a ajuda espiritual na qual confiamos. Podia ser um obsessor, né? Mas os obsessores não fazem coisas boas, só nos levam para os maus caminhos. Estão aí as nossas recomendações nessa literatura espírita, primeiro livro do Chico Xavier.